1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast pra quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Vermelho. Eu sou a Fernanda. Meu nome é Lissa e não Alice. E hoje nós vamos falar sobre como é a vida das Fraus na Alemanha. Então, gente, a gente só quer explicar aqui que hoje a gente vai falar sobre a vida das Fraus na Alemanha. Só que as Fraus não existem, né? É Frauen, né, em alemão, mas a gente quer falar Fraus pra ficar brincando com essa palavra, né? Não, falar mais em português Brasil, né? Temos uma convidada especialíssima aqui, a Lissa, do Instagram Aonde Eu Flor. É isso aí, gente, mas quem são os convidados aqui são vocês. Estamos gravando direto aqui de casa. Fora da base, viu? Vamos ver esse programa aí. Transformamos a minha casa num estúdio de podcast. Então, lembrando o pessoal aí, sugestões e reclamações, o nosso e-mail é podcast@alemanhacast.com.br. Peço, por favor, para deixar um joinha lá no iTunes. Agora a gente também tá no Spotify, nosso Instagram, @alemanhacast, Facebook, /alemanhacast, e a gente também tem o Patreon. Vamos ajudar a gente. O nosso podcast aí dá trabalho até pra chegar pra vocês aí. E a gente criou uma conta no Patreon onde vocês podem doar a partir de $1 por mês para nós e contribuir com o nosso projeto Alemanha Cast. Vale a pena. Divulgue para seus amigos, deixe um comentário no site. Vamos para a pauta. A visão de quem vê de fora é sempre uma maravilha. Não tô dizendo que é ruim, mas a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, não é mesmo? No cenário padrão, principalmente pela demanda de profissionais na área de engenharia e computação, as quais no Brasil são dominadas por homens, quem acaba deixando a sua vida profissional de lado geralmente é a Frau, ou seja, a esposa. O Wilfried consegue uma oportunidade de trabalho na Alemanha e a Frida tem que vir junto com o maridão. Mas não é incrível ficar sem trabalhar? Não. Com certeza não. Mas não é bom ficar em casa e cuidar só dos filhos? Não! Não? Então, galera, vou botar aqui, antes de a gente começar a discutir o tópico aqui, uns panos quentes. Eu sei que tem casos que quem vem junto com a esposa, com a Frau, é o homem. Mas geralmente, pelas áreas que estão mais em demanda, as profissões aqui na Alemanha, geralmente quem acaba vindo com o homem é a esposa. Por quê? Porque muita gente da área de TI vem, da área de engenharia, que são áreas que geralmente são dominadas por homens no Brasil. Então, consequentemente, quem acaba conseguindo a oportunidade fora do Brasil para vir para a Alemanha, por exemplo, é o homem. Então, quem acompanha-o são as esposas. Mas tem uma coisa que eu observo no Brasil, é que quem mora na Europa, todo mundo é rico. Ah, é? De que Europa a gente tá falando? Pois é, me passa o nome desse lugar. Até hoje eu não conheci uma pessoa rica aqui, gente. E uma coisa eu digo, se vir pra Europa com a intenção de ficar rico, com certeza que não é o lugar ideal. Não. Um dos pontos aqui do Alemanha Cast é quebrar um pouco dos mitos das coisas que acontecem, da visão que algumas pessoas têm de como é a vida aqui, mas não necessariamente que você ganhe em euro, você é rico, ou você tem as condições melhores. As coisas aqui também são mais caras. É uma visão muito romantizada. Claro que morando aqui a gente tem mais oportunidade de viajar, de conhecer os outros lugares, justamente pelo valor ser mais acessível do que pro Brasil. A gente tá morando há 1 ano e pouco aqui, a gente viajou bastante. Porém, a gente não gastou muito nas viagens. E as pessoas acham que pelo fato de tu estar sempre viajando, você é rico, mas não. E as distâncias são mais perto. Sim, é muito mais difícil, que nem a gente morava no sul, pra você viajar pro Nordeste, era mais barato você ir pra Argentina, de tão caro que é viajar dentro do Brasil. Viajar no Brasil geralmente é mais caro. Uhum. Não é tão acessível. Acho que as diferenças sociais também são muito grandes, então acaba sendo uma coisa não pra todo mundo. E aqui já é mais fácil, então o pessoal fala, meu Deus, mas vocês só viajam, não sei o quê. E na verdade, por exemplo, a gente veio pra cá, é uma distância que eu falava, né? Blumenau, Curitiba, distância pra vir pra Nuremberg. É verdade. Da onde a gente mora. Então, é uma viagem, claro. Ambas as duas são viagens. Só que se eu saio de Blumenau e vou pra Curitiba passar o final de semana, ninguém fala nada, né? Mas agora se eu venho, sei lá, saio de Stuttgart e vou pra Suíça, que é mais perto do que de Blumenau pra Curitiba, meu Deus, é uma viagem. Às vezes só vou passar o dia e volto. Não, eu ia falar que... E hoje, então, a gente vai desmistificar essa visão romantizada em relação à mulher, né? Porque
porque acho que nós que viemos acompanhar os maridos temos, sei lá, a vida de dondoca, de madame. Muitas vezes, a maioria das vezes, não é bem assim, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade hoje para falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, porque o que eu mais escuto morando aqui, das pessoas que moram no Brasil, como a tua vida é fácil, como eu queria estar no teu lugar, tá sem trabalhar. É uma vida filme. É uma coisa, uma pessoa vem passar férias aqui, outra coisa é quando a pessoa vem morar. É um pouco diferente. O dia a dia aqui, né, eu imagino como em qualquer lugar do mundo, ele não é fácil, né? Claro. Tem as facilidades, tem qualidade de vida, tem coisas que a gente gosta muito, mas assim como no Brasil, tem a parte ruim, tem a parte difícil, tem problemas no mundo inteiro. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá, mas me conta aí, como era no princípio? Por que vieram parar aqui? Bom, no nosso caso, como a maioria dos casos, né, quem veio trabalhar foi o Thiago. Ele conseguiu... Mas quem é o Thiago? O Thiago é meu marido, verdade. Okay. Esqueci de apresentar o meu marido. Mas o Thiago foi o mentor disso tudo? Bom, partiu dele a ideia. Sempre partiu dele a ideia de morar fora do Brasil, né? Desde a época que a gente namorava, ele já falava sobre isso. E assim, não que eu não pensava nisso antes de namorá-lo. E aí eu achei a ideia legal. Falei, não sabia onde eu tava me metendo, né? Mas falei, não, vamos sim. Um dia, quem sabe, Lissa, né? Você tá assustando a audiência. E aí surgiu a oportunidade. Foi em 2015 que ele fez uma entrevista e conseguiu um trabalho aqui na Alemanha. Então viemos, deixei meu emprego no Brasil. Eu trabalhava como assessora de comunicação. E aí viemos pra Alemanha. Falei, não, tá ótimo, vamos pra lá, vamos encarar essa aventura, né? Então, desde 2016, comecinho de 2016, estamos aqui na Alemanha. E o nosso caso também é bem parecido com o de vocês. Eu nunca tive o sonho de morar no exterior, nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. E desde que eu comecei a namorar o Vermelho, ele sempre falou, sempre teve o sonho de morar fora. Em 2009, ele fez um intercâmbio na Austrália, voltou, e desde que ele voltou, ele nunca tirou aquilo da cabeça. E ele sempre foi falando, eu falava, não, eu não vou sair do Brasil, até que em 2017 surgiu uma oportunidade de vir pra Alemanha. E depois de tanto ele tentar me convencer, eu acabei vindo. E é como a Lissa falou, eu também não sabia onde eu tava me metendo, principalmente pelo idioma. E eu acho que ninguém sabe onde tá se metendo, na verdade. Eu tinha uma noção de que seria difícil. Eu fiz um intercâmbio durante a faculdade e na época legal. Eu sabia que o intercâmbio seria difícil, né? Antes de ir pro intercâmbio eu já sabia que seria difícil e realmente foi uma fase maravilhosa da minha vida, tenho ótimas recordações, mas eu lembro também quão difícil foi pra mim, né? Sozinha, a primeira vez fora do país, então foi uma experiência bem intensa. E eu sabia que aqui na Alemanha também seria difícil, especialmente por causa da comunicação e por causa da diferença cultural que a gente escuta falar no Brasil, né? Diferente. Eu sabia que seria difícil, mas eu não sabia que seria tão dolorido. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisava explicar aqui no podcast. Sim, mas voltando ao intercâmbio, você não acha que depois que vai passando os anos, você não acaba ficando com as lembranças melhores? Com certeza. E as lembranças doloridas vão ficando pra trás? Porque eu também, quando eu fui pra Austrália, também foi difícil, só que outra proposta. Eu tava lá pra estudar, tinha hora pra voltar já. Foi difícil também, né? No começo, comunicação, claro que aprender inglês é bem mais fácil que aprender alemão, né? Mas só depois de um tempo, assim, que aquelas... dividia quarto, não comia bem, essas coisas, eu já esqueci dessas coisas. Mas eu lembro das coisas boas. E a gente também era mais novo, né? A vida era um pouco mais simples. Eu sabia que eu ia voltar pro Brasil. Sim. Eu sabia que a vida era mais simples. Eu era estudante, eu tinha as minhas responsabilidades apenas com a faculdade. E hoje em dia é vida de adulto.
A vida é mais chata, né? Ou mais interessante, vamos dizer assim. Outros problemas. Outros problemas, com certeza. Quando a gente veio em 2017, no final do ano, a gente nunca tinha pisado na Europa. Pra gente foi tudo novo. Daí no começo era tudo diferente, tanto que assim, ele já tinha morado fora do Brasil, eu não. A gente ficava olhando as coisas e ficava falando pra ele, gente, eu tô vivendo num filme, porque aquilo pra mim era tão distante. Mas é todo mundo rico aqui. É tudo filme, não é? Não. Enfim, aqui estamos há 1 ano e 4 meses. Agora o mais difícil já passou, que foi o começo pra mim, que eu nunca imaginei ficar longe da minha família. E estamos super felizes aqui agora. Então, eu gostaria até de perguntar uma coisa pra vocês, se os primeiros meses foram mais difíceis pra vocês, até psicologicamente falando, ou a dificuldade apareceu mesmo depois do, sei lá, 6º mês, 1º ano? Pra mim, a maior dificuldade foi no começo. Uma, pelo fato de eu não falar inglês. Eu vim do Brasil falando apenas português. Eu não falava alemão, porque a gente não tinha feito o curso lá. Não conseguia me comunicar. Tanto que o Vermelho saía pra trabalhar, ele voltava pra casa. E ele perguntava, tu foi no mercado? Não, eu não fui, porque eu não saía de casa. Eu tinha medo que alguém fosse falar comigo e eu não fosse saber responder. Pra mim foi bem difícil os 6 primeiros meses. Daí, quando eu tava 3 semanas aqui, eu comecei a ir pro curso de alemão. Eu chegava em casa e ele perguntava pra mim o que eu aprendi. Eu falava, eu não aprendi, não sei, porque eu não entendi nada. Tem uma pergunta que todo mundo faz. Algumas pessoas mandaram até pergunta pra gente pelo Instagram, em que idioma que eles explicam o conteúdo em alemão, no curso, né? de alemão. É curso de alemão, É um cara. curso de alemão. Daí eu falo em alemão, daí eles falam, mas como assim em alemão? Não sei, é uma mágica que dá certo, né? Eu falo, sim, foi desde o começo e até na escola que eu estudei, não tinha nenhuma explicação em inglês, mas assim, foi desde o começo em alemão. Pra mim foi muito difícil, os 6 primeiros meses. Os iniciais, então. Os meses iniciais, Lissa, até o 6º mês foi muito difícil pra mim. Depois eu comecei a assimilar mais, né? Eu acho que é muito diferente, né? Não tem nada a ver com o nosso idioma português. Sim, sim. Então, acredito até o teu ouvido começar a funcionar, demora. Daí pra mim teve a barreira do idioma, que foi mais forte. Talvez se eu soubesse um pouco, ou até se eu soubesse inglês, não tinha sido tão sofrido no começo. Eu acredito que se tivesse uma base, pelo menos uns 6 meses bem feitinhos de alemão no Brasil, teria ajudado bastante no início. Eu também vim pra cá sem falar uma palavra de alemão, nada. E eu vim, não sei, eu vim um pouco mais assim, sem esse medo de não conseguir me comunicar. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu gostava dessa experiência. Do desafio. Pra mim foi um pouquinho diferente. Eu cheguei aqui e eu acho que os 6 primeiros meses, talvez pela novidade, um lugar diferente, um clima diferente, paisagens maravilhosas. Não sei, eu tava muito animada com essa vida nova. Pra mim, os 6 primeiros meses foi assim, maravilhosos. Falava, gente, se a minha vida na Alemanha for desse jeito, pra sempre, tá feito, né? Tá ótimo. Mas depois, no 6º mês e daí por diante, começa a entrar na rotina. Então, eu também ia pra escola todos os dias de idioma. E aí você acaba, não sei, é a rotina, é todo dia a mesma coisa, é todo dia as mesmas dificuldades de comunicação. Mesmo que você veja o seu progresso nos estudos, você se sente que você tá perdendo a sua personalidade, você tá perdendo, né, aquele jogo de cintura que você tinha no Brasil, você tá longe da sua família aquele e tal. Aquele sorriso na cara vai saindo um pouquinho. Exato. E aí as novidades já não são tão coloridas assim, né, e de repente você tá reclamando da Deutsche Bahn que atrasou 3 minutos. Exatamente. E aí eu comecei a me perceber um pouco mais triste, um pouco mais questionadora das coisas, né? Nossa, realmente morar fora não é tão fácil quanto eu imaginava. Mas você não acha que esse fato de não ter o medo de se comunicar e meter mais a cara, que você, pelo que eu vi, teve menos do que a Fernanda, tá relacionado ao teu intercâmbio que você fez antes? Pode ser que seja, mas eu ainda tenho sim medo da comunicação até hoje. É uma coisa que pega pesado pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito
muito comunicativa. Eu gosto disso em mim. É uma das coisas, das qualidades que me definem. Eu gosto do jeito que eu falo português, eu gosto do jeito que eu me comunico com as pessoas quando eu tô no Brasil. Eu gosto disso em mim. Isso foi tirado de mim aqui na Alemanha. Sim, eu vim pra cá já sabendo que seria difícil pelas minhas experiências próprias que eu vivi em outros lugares. Mas aqui na Alemanha, ao longo do tempo, isso foi me consumindo muito. E aí, não sei, ainda que eu estivesse aprendendo, eu nunca estava satisfeita com aquilo que eu sabia. E aí, ao longo do tempo, as dores começaram a aparecer. Sim, morando fora, muitas vezes você se questiona, né? Como pessoa, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Ainda mais pra nós mulheres aqui acompanhando os maridos. Eu acho que é bem mais difícil, né? Por exemplo, eu sinceramente, claro, mudou o idioma, clima, uma série de coisas, mas o impacto, assim, no trabalho, de fazer as coisas, assim, pra mim não mudou muito, sabe? Pra vocês, eu acredito que é bem maior o choque do que pra mim. Eu sei, claro, o país é diferente, são pessoas diferentes, o ritmo de trabalho é outro, mas eu, querendo ou não, tô com a cabeça ocupada o dia inteiro, né? Acordo, antes de dormir, já tô pensando o que eu vou fazer amanhã no trabalho, né? Então, eu acho que eu acabo não pensando nas outras coisas, ao contrário de vocês, por exemplo. Ainda mais quando a gente tá aprendendo o alemão, a gente acorda pensando, né? E aí, o que eu vou aprender hoje? E aí, quando você chega no fim do dia e fala, cara, eu não aprendi nada, a gente acha que não aprendeu, né? A gente se cobra muito. É muito frustrante esse comecinho. E assim, até a gente se cobra mais do idioma porque a gente não tá trabalhando. Daí a gente já acha, se exige que a gente tem que saber, a gente tem que aprender de uma maneira rápida, só que a gente que mora aqui sabe que não é tão fácil assim quanto se fala. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A opção de vir para a Alemanha já estava em pauta ou aconteceu? Era um país que vocês esperavam vir ou foi algo que aconteceu? No nosso caso, não. A Alemanha... O Thiago falava em morar fora. E ele tinha aí uma lista de países que ele gostaria de morar, né? A Alemanha fazia parte, mas assim, não era um objetivo. A gente não se via morando aqui. Tanto é que ele tinha feito curso de alemão, mas a gente achava que isso não fosse acontecer, né? A Alemanha. Outros países tinham prioridade. Mas aí apareceu a oportunidade e a gente achou interessante. Então, viemos. No nosso caso também, o Vermelho sempre teve a vontade de morar fora, porém a Alemanha nunca, assim, quando eu digo nunca, é nunca mesmo, esteve nos planos dele. Nunca teve na minha lista. Sempre ele falava em dar preferência para um país que falasse inglês, pelo idioma. Porque eu já falava inglês, então vai ser mais fácil. Sim. Mas... E acabou surgindo a oportunidade da Alemanha, e a gente começou a pesquisar sobre a vida aqui, a qualidade de vida, a segurança, sobre o país, e estamos aqui. Estamos todos aqui. Como é que foi a negociação do casal? Como é que foi isso? Chegou a proposta, vamos arrumar as malas amanhã e vamos? Ou já tinha uma conversa toda rolando? Como é que foi? Tinha uma conversa rolando sobre morar fora um dia. Antes de vir morar pra Alemanha, tivemos uma oportunidade de ir morar na Inglaterra. Um ano antes da gente vir pra cá. Tava tudo dando certo, as entrevistas estavam avançando, mas por algum motivo a gente conversou, nós dois, e falamos, não é pra gente. Alguma coisa dentro de nós falava, sabe, um frio na barriga, assim, muito grande, e a gente não tava se sentindo seguro com aquilo. Então, juntos, conversamos, falamos, não, ainda não. E aí depois surgiu essa oportunidade da Alemanha, então juntos a gente conversou novamente, conversamos com a empresa aqui na Alemanha e a gente se sentiu mais à vontade com essa oportunidade. Tiveram mais confiança mesmo. Estávamos mais confiantes, então decidimos vir. No nosso caso também aconteceu algo parecido. Antes de surgir essa vaga na Alemanha, o Tomás recebeu uma proposta para ir para a Irlanda, para Dublin. Eu também sentia, eu e ele conversando, a gente sentia que a gente não deveria ir. Por mais que a gente soubesse que o idioma era inglês, sabe quando você sente que não? E logo depois acabou surgindo essa oportunidade na Alemanha e a gente conversou, viu como era a nossa vida no Brasil, que era uma vida boa, só que a gente estava meio que estagnado
parado, assim, não acontecia nada. A gente tinha um emprego bom, a gente viajava 2 vezes por ano no Brasil, só que tava sempre naquela mesma. Daí a gente acabou conversando e juntos decidimos que iríamos vir pra Alemanha. Tanto que a gente até se surpreendeu bastante com a minha família, os meus pais, que eles são pessoas super conservadoras. Os meus 2 irmãos nunca saíram de perto e eles foram as pessoas que deram muito incentivo pra gente vir, falando que a gente deveria vir, que a gente era jovem. E eu tinha muito medo de falar pra minha mãe, mas a reação deles foi o que mais me deu ânimo pra gente vir. Diferente dos pais dele, que os filhos já saíram cedo pra fazer faculdade. Os meus pais não, a gente saiu de casa pra casar. A gente não falou pra ninguém, daí com o dia que chegou a proposta, eu falei, agora a gente pode falar. No nosso caso, o Thiago tinha tanto essa vontade de vir morar fora, né? Todo mundo na família sabia, na minha família, na família, todos os amigos, todo mundo sabia desse desejo dele, né? Todo mundo dava muita força pra gente. Isso é uma alegria que a gente tem também, o apoio dos nossos pais. Eles estão longe, sentem saudade, mas foram as pessoas que mais nos apoiavam nessa mudança toda. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Como é que é o dia a dia de vocês? Vocês acordam de manhã, café da manhã saudável, iogurte, aquele café da manhã bem reforçado, vão pro spa depois, Spa? como é que funciona? A gente vai pra sauna. A sauna na Alemanha dá um tópico à parte. Com mas tudo bem. certeza. Não, a gente não vai à sauna. Nada de spas, não. No meu caso, quando eu faço cursos de alemão, eu vou para os cursos, geralmente são intensivos, então eu passo boa parte do dia na escola, aprendendo o idioma, estudando bastante, me dedicando a isso, né? E no tempo que sobra, volto para casa, faço tarefa. Pô, essas estudo. tarefas dão trabalho, hein? Muito trabalho. Eu que não sigo o curso regular assim, eu Exato. tento ajudar ali a Fernanda, é difícil, viu? É, sim. E aí, a maioria das tarefas da casa eu assumi, né, aqui, porque tenho mais tempo livre, então limpo a casa, faço as compras no supermercado, enfim, todas essas tarefas domésticas, quase todas, né, eu assumi aqui na Alemanha, enquanto o Thiago tá trabalhando, né, profissionalmente, vamos dizer assim, no trabalho dele. E eu não exerço nem a minha e nenhuma profissão aqui na Alemanha. Eu só estudo. A minha rotina é bem parecida com a da Lissa. Eu tô 1 ano morando aqui, eu tô 1 ano fazendo curso. No período da manhã eu faço curso. À tarde eu acabo indo no mercado. Se precisa buscar algum documento, alguma coisa, eu faço. Faço as tarefas domésticas e a tarefa de alemão, que não é fácil. Como a gente faz o curso intensivo, todos os dias tem tarefa. Não estou exercendo nenhuma atividade remunerada aqui, como eu exercia no Brasil. No Brasil, eu e o Vermelho trabalhávamos, e aqui eu tô só estudando, me dedicando ao curso, tanto que quando antes de vir, a gente já tinha conversado sobre isso, que o meu objetivo é saber o idioma para conseguir entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Quando a gente estava conversando sobre vir para a Alemanha, a decisão também envolvia isso, né? Eu falei pro Thiago, eu vou parar de trabalhar então, porque eu quero aprender o idioma. Uhum. Você vai estar dentro de uma empresa, você vai aprender o seu idioma, mas eu não tenho uma responsabilidade assim pra assumir. Então eu falei, eu vou cair de cabeça no alemão, vou estudar, né? E não vou trabalhar nesse período enquanto eu não estivesse me sentindo segura pra procurar um trabalho na Alemanha e tal. Então eu também parei de trabalhar, envolveu isso a nossa decisão de vir pra cá, abrir mão, né, da minha carreira profissional, vamos dizer assim. Ainda que eu ache, eu enxergo os meus estudos em alemão como um investimento na minha carreira profissional também, claro. Eu acho que é difícil pra vocês, mas no outro lado, numa outra perspectiva, é uma boa oportunidade. Com certeza. Vocês estão aqui acompanhando a gente, claro que facilita demais a vida, só que vocês também, se você fosse sair do seu emprego, tirar 1 ano de férias ou alguma coisa pra vir estudar um idioma, você não faria isso, sabe? Então eu acho que isso é uma oportunidade também. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas eu acho que tem que aproveitar
esse momento, tem que cair de cabeça mesmo e estudar, que nem você falou. Sim. Não tem que, né, eu conheço pessoas que não podem estudar, mulheres que não podem, às vezes por causa de filhos, ou às vezes até... Finanças até, né? Enfim, tem um monte de coisas que podem impedir uma mulher ou um homem, um acompanhante, vamos falar assim, de poder estudar, né, enquanto outra pessoa trabalha, mas sim, se a pessoa tem essa vontade, essa possibilidade, é sempre interessante, até para conhecer pessoas diferentes e se enturmar também na cultura. Sim, eu já falei várias vezes pro Vermelho que quando eu tô triste, que eu penso, fico me questionando porque eu tô aqui, eu tenho que agradecer pela oportunidade que eu tô tendo. Quantas pessoas têm a oportunidade de sair do seu país para aprender um novo idioma, se dedicar? Não são muitas, são poucas pessoas, e fora que nem a Alissa falou, tem várias mulheres ou homens que estão aqui que por N motivos não conseguem estar fazendo o curso, e a gente está conseguindo, tá tendo uma oportunidade que muitas pessoas gostariam e não conseguem ter. E outras têm, poderiam, mas não têm coragem. Eu acho que coragem é um tópico à parte. Não é fácil não. Né? Tá, mas me conta aí, então vocês têm que limpar a casa, fazer o curso de alemão. Então vocês estão dizendo pra mim que cuidar da casa dá trabalho. Você só cuida da casa? Você não trabalha, Fernanda? Cuidar da casa dá trabalho. Eu acho que a gente não precisa explicar isso pra ninguém. É trabalhoso sim, são muitas responsabilidades. Tem aquilo que a gente chama de, não sei, estresse mental, carga mental, que fica nas nossas costas, né? De ficar pensando em todas as coisas, enfim. É sim exaustivo. Ainda que a gente não tem filhos ainda. Eu imagino que pra quem tem filhos, infelizmente, cai sobre as mulheres muita dessa carga mental, né? Desse trabalho que ninguém vê e ninguém valoriza. E que, sim, dá muito trabalho. E é 24 horas por dia. Dá trabalho cuidar da casa, dá trabalho ir no mercado. Até porque aqui é um pouco diferente do Brasil. A gente não tem carro. A gente tem que ir no mercado, às vezes, mais de uma vez por semana para se quer ter fruta fresca, se faltou alguma coisa. Muitas vezes a gente pega saindo do mercado com uma sacola pesada, coloca na bicicleta no pesado e tu pensa, gente, essa é a vida rica da Europa que as pessoas têm a visão no Brasil. Ninguém para pensar como é o nosso dia a dia. Tanto que no ano passado a gente teve bastante visita e eu fiz questão de todas as pessoas que vieram nos visitar fossem comigo no mercado. A pé. Uhum. Isso, pra ver como é a nossa rotina. E outra, só abrindo um parênteses, que a gente vai num outro supermercado que é mais barato, que é longe. A gente tem que ir de ônibus do supermercado. Isso é engraçado. Eu imagino, dá trabalho, gente. Dá trabalho. Transporte público, faz tudo a problema pé. grande é que eu não consigo trazer uma caixa de cerveja pra casa. Eu tenho que trazer garrafas. Problemão. É tipo um formiguinha carregando uns pedaços de folha, qualquer coisa pro formigueiro, sou eu. Outra coisa que me chama um pouco a atenção, que é diferente aqui na Alemanha com o Brasil, que no Brasil a gente tem uma cultura, vamos dizer assim, mais machista do que aqui, pelo menos o que eu percebo. Eu acho que aqui a cultura é machista em outros pontos, né? Mas aqui, por exemplo, que era o que eu gostaria de falar nesse tópico, é que no Brasil tem tarefas que são de homem. E aqui tem várias tarefas que são de homem no Brasil que as mulheres fazem. Por exemplo, eu conheço gente que na hora da mudança a mulher foi lá e desmontou a cama, desmontou o guarda-roupa. Ei, você eu fez aqui, isso? claro. Olha só, que beleza, pintei paredes, desmontei móveis, ajudei a fazer o transporte das coisas. Carregar, com certeza. Estamos aqui, pau pra toda obra. Esses dias aí a Fernanda até fez um serviço bom lá no prédio, lá, né, Fernanda? Na Alemanha existem alguns locais que são os próprios moradores que têm que remover a neve que está na frente do seu apartamento. Por quê? Porque se alguém estiver andando na frente do teu apartamento e a pessoa cair, você vai ter que pagar. O hospital vai ter que pagar todas as despesas. E semana passada nevou muito onde a gente mora e eu tive que tirar a neve. Uma coisa que eu jamais tinha imaginado fazer no Brasil.
É porque não neva lá, né? Sim! Ou melhor, uma coisa que enquanto você estava no Brasil, você jamais imaginou que iria fazer na Alemanha. Mas Isso que eu jamais isso que eu falo, é a imaginei. vida chique da Alemanha, remover neve. Não existe tarefas de homens, tarefas de mulheres. Existem tarefas. Como a Alícia falou, não existe muito tarefa de homem ou tarefa de mulher. Se ter que fazer, você vai ter que fazer. Essa semana eu tive que ir no correio pegar uma mala. Eu saí com uma caixa gigante. Eu fiquei andando na rua com aquela caixa e para as pessoas era super normal. Se você vê no Brasil uma mulher, às vezes, andando com uma caixa, as pessoas vão ficar... Na verdade, no Brasil, eu acho que tem vários homens que iriam ajudar você. Lá o homem nem me ajudou a pegar a caixa. Não consegui nem tirar do lugar. Ele nem me ajudou a procurar onde estava a mala. É um pouco diferente, mas é como a Alícia falou. Aqui existe um tipo de machismo diferente do que do Brasil, mas existe também. Com Mas certeza. essas tarefas mais, vamos dizer assim, mais pesadas, que a gente tem mais como tarefa de homem no Brasil, aqui as mulheres fazem. Eu vejo muito assim. Eu acho isso muito legal, inclusive. Eu acho isso muito legal. Até tem uma história engraçada. Esse dia eu tava andando de bicicleta. Atrás do prédio lá que a gente mora, tinha duas senhoras trocando a cerca da casa. Elas estavam removendo a cerca, medindo, cavando buraco para colocar a cerca nova. Duas mulheres. Então, eu nunca vi isso no Brasil. Parece que a sociedade ensina pra gente que a gente não pode fazer esse tipo de trabalho, né? Não nos cabe, não Porque é a gente nosso. é frágil. Mas se a gente tem condições de fazer uma tarefa dessa e força e vontade, por que não fazer, Mas né? eu quero fazer uma pergunta pra vocês duas. Vocês já tiveram de, assim, a vontade da mala, assim, quando o marido tivesse no trabalho e ir embora sem falar nada, voltar pro Brasil? Já tiveram essa vontade? Eu já. Eu já tive no começo essa vontade de... Eu até cheguei a pesquisar passagem uma vez. Porque eu tava tão triste, tava pensando, cara, eu não vou aprender alemão. Mas daí eu parei e pensei, não, a gente quando veio pra cá, decidiu junto que ia vir. E se voltar pro Brasil, ele vai ter que voltar junto. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vocês falam muito aí de difícil, é complicado, mas eu quero entender exatamente o que é difícil, o que é complicado. Como eu disse pra você, né, no começo, eu acho assim que não é nem a dificuldade, mas às vezes estar aqui numa vida tão diferente da nossa, do Brasil, tão longe da nossa cultura, não estar trabalhando, estar tendo que lidar com a nossa falta de comunicação aqui, isso às vezes começa a gerar alguns questionamentos, né? A gente tem muito tempo pra ficar refletindo em muitas coisas e isso é muito bom, mas gera algumas dores, sabe? A gente começa a se questionar, será que eu fiz a escolha certa de estar aqui? Será que, poxa, isso partiu do meu marido, não partiu de mim? Que injusto isso. No fundo, eu não queria estar aqui, entendeu? Veio dele, mas às vezes eu penso isso sim, mas às vezes eu me lembro, não, peraí, a gente conversou sobre isso, eu sabia que seria difícil, eu sabia que seria dolorido, mas estar aqui, a grande verdade pra mim é que eu não sou a mesma pessoa que eu era no Brasil estando aqui, e não que eu seja pior ou melhor aqui, mas é completamente diferente. Eu perdi a minha referência, os meus amigos, eu tô longe da minha família, eu tô longe de tudo aquilo que era confortável pra mim, que me fazia entender quem eu era, sabe? Eu era uma profissional do meu trabalho, eu tinha lá minhas qualidades que eu conhecia, e aqui, de repente, tudo isso foi tirado de mim. Eu não consigo conversar com as pessoas na rua do jeito que eu consigo no Brasil, eu não tenho o mesmo jogo de cintura nas palavras, eu não tenho... A minha autoestima foi muito machucada, porque você começa a se questionar, você começa a se ver como uma criança aqui. Isso começa a te fazer pensar, poxa, cadê aquela mulher que eu era no Brasil, tão segura dos meus pensamentos, tão segura das minhas atitudes, das minhas palavras, né? E aqui você começa a se ver como criança, gera uma insegurança muito grande. Você não tá mais na zona de conforto, dentro da área que você sabe, você conhece. Exatamente, né? Lá você é uma profissional, você tem as suas habilidades,
todo mundo te respeita pelo aquilo que você é e faz, e aí de repente aqui você não conhece mais ninguém, você tem que conquistar esse respeito das pessoas, e isso machuca bastante, sabe? Você tem que aprender, ir pra escola de novo, né? Você se vê criança novamente. Sim, e gera também um sentimento de impotência. Eu nunca esqueço, eu tava 3 meses aqui, eu fui no mercado fazer compras, comprei 2 vidros de azeitona, eu carreguei no braço e um vidro de azeitona caiu no chão. Eu não conseguia falar. Eu fiquei desesperada, sabe? Quando eu acabei falando com uma mulher, com o meu alemão lá, ela entendeu, chamou alguém, daí a pessoa falou que não precisava pagar, não sei o quê. E quando eu saí do mercado, eu parei na rua e fiquei me questionando. O que eu tô fazendo aqui? Eu fui no mercado, quebrei um vidro de azeitona e eu não consegui, eu me senti tão impotente, como a Alissa falou. Não conseguiu nem pedir desculpa, não conseguiu nem... Eu travei, sabe, é uma coisa que você não esperava. Eu não tenho jogo de cintura aqui pra saber lidar com umas situações, sendo que no meu trabalho, todo mundo vinha me pedir tudo, eu ensinava as pessoas aqui, eu tenho que aprender tudo do zero. Isso mexe com a nossa autoestima. Sim. E o mais coisas básicas, às vezes você não sabe pra onde ir, você não sabe como resolver, que no Brasil você sabe. A gente você se sente lá totalmente perdida às Isso. vezes. Não é uma dor que nem por ter que limpar a casa, por ter que estudar, parar de trabalhar pra estudar, não é por isso. São umas pequenas coisas que as pessoas às vezes não conseguem entender. Só quem tá aqui, por mais que a gente fale pras pessoas, às vezes eles não conseguem entender. E eu tenho algumas amigas aqui que falam que tem medo da estagnação. De você estar aqui, ver o seu marido crescendo profissionalmente, se desenvolvendo, conhecendo pessoas novas no trabalho e se vendo útil, né? E você se sente um pouco estagnada. Você fala, aonde essa vida na Alemanha vai me levar? Aonde o meu conhecimento de alemão vai me levar? Será que um dia eu vou conseguir dominar esse idioma? E será que esse idioma vai me levar a algum lugar? Será que eu vou vou ter a mesma vida que eu tinha no Brasil, a mesma posição? Eu não tô só falando de trabalho profissional, mas será que eu vou ficar uma pessoa estagnada, desinteressante? Será que eu vou ser sempre essa criança aqui na Alemanha? Será que um dia eu vou conquistar uma vida adulta aqui na Alemanha? Sabe? Algumas amigas têm esse medo e eu entendo esse medo. Entendo. Eu acho que no Brasil a gente é muito rotulado muito pelo que você tem ou o que você aparenta ter financeiramente e profissionalmente. Eu acho que aqui os valores são um pouco diferentes. Claro que as pessoas dão valor pra isso, mas se você é uma pessoa do bem, eu acho que eles te vê bem também, sabe? No Brasil, se tu é de bem e não tem nada, às vezes tu só é uma pessoa de bem, você não é tão bem visto quanto aqui, eu acho. Só que nem você falou, pra você chegar e ser conhecido e ter essa proximidade e conseguir se expressar de uma forma que as pessoas consigam te ver com esses olhos, eu acho que demora muito tempo. Você, muito por causa do idioma, eu acho que o idioma é complicado, por mais que você se considere, por exemplo, eu falo do inglês. Eu me considero, até certo ponto, fluente em inglês, mas eu não tenho a capacidade de falar de uma forma mais sutil, de uma forma que seja mais incisiva pra passar pra outra pessoa o que eu quero falar, realmente. Pro trabalho eu sou fluente. Agora, pra ter relacionamento e tal, eu acho que é outra pegada, é outra vibe. Imagina isso em alemão. Sim, esses dias, recentemente, a gente teve a oportunidade de passar alguns dias no Brasil e eu percebi bastante essa diferença em mim, quem eu sou no Brasil com os meus amigos e quem eu sou na Alemanha com os meus amigos, enfim. Eu percebi que lá eu sou uma pessoa tão segura, eu consigo falar, eu conto piada, as pessoas dão risada do que eu falo, eu consigo dominar o assunto, sabe? Eu gosto dessa comunicação, né? E aqui na Alemanha eu sou mais acuada, eu tô sempre assim na defensiva, eu tô sempre tomando muito cuidado com aquilo que eu vou falar. E mesmo que às vezes eu falo, Lissa, não tenha medo, você sabe, mas não adianta. Na minha personalidade aqui na Alemanha, eu não sou a mesma pessoa. Então eu falo que até a minha personalidade foi tirada de mim vindo pra cá. Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu lembro quando a gente veio pra Alemanha, a gente entrou no avião, daí o vermelho falou, tá ficando uma Fernanda e um vermelho no Brasil. E realmente, como a Alissa falou, a gente também teve recentemente no Brasil, e eu também sou outra pessoa no Brasil. Eu vou nos lugares sozinha, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de falar, tudo que precisar fazer eu faço, com os meus amigos eu sou espontânea,
eu acabo fazendo piada, coisa que até com os amigos que a gente fez, por mais que sejam brasileiros na Alemanha, você acaba perdendo. Aqui você é outra pessoa, você é uma pessoa no Brasil e você é outra pessoa aqui. Uma outra coisa que eu acho muito engraçado, assim, quando você não domina o idioma, se você precisa ir na farmácia pedir um negócio específico, você tem que preparar teu discurso em casa. Você abre o dicionário, você olha o vocabulário, tem que perguntar sobre isso dessa forma. Aí tu vai lá, a pessoa não te entende às vezes e essas coisas não tá no plano, né? E outra coisa, nós estamos todos os dias fora da nossa zona de conforto. Não tem um dia, todo dia é uma batalha pra qualquer coisa que a gente precisa fazer, ir no médico, ir na farmácia. A gente sempre vai estar fora da zona do conforto aqui. Ô, Lissa, você falou ali da parte de você ter outra personalidade no Brasil, de você conseguir se expressar melhor, né? Então, a tua ideia, a tua brincadeira, de puxar conversa é de uma forma. Você, em outro idioma, você não tem isso, né? Só que em contrapartida, eu sei que você perde muito essa habilidade quando você tá estudando outro idioma. Eu acho que você pode morar 20 anos aqui, que talvez você não vai chegar nunca no nível do seu idioma materno, né? Só que em contrapartida, você ganha tantas outras coisas, você abre a cabeça pro mundo, que quando você volta, você vai falar com pessoas que estão ali ainda seguindo naquela rotina, os seus assuntos são muito mais amplos, as suas ideias são muito maiores do que as pessoas que acabaram ficando. Eu acho que estar aqui nos permite crescer de um jeito tão diferente, tão intenso, né? Assim, acho que a minha cabeça abriu bastante para tantas possibilidades, e isso é uma das coisas que eu mais gosto em morar aqui, sabe? Às vezes até mesmo essas dificuldades, né, essa falta de habilidade que me tira a minha personalidade, isso me faz me questionar, eu fico me questionando toda hora, e esses questionamentos me fazem crescer também, né? Eu fico ali maturando as minhas ideias e fico pensando como eu já evoluí estando aqui como pessoa, sabe? Hoje eu me conheço muito melhor, ainda que eu não me conheça o suficiente ainda quem eu sou, quem é a Alissa daqui da Alemanha, mas só o fato de eu ficar pensando nisso, sabe? E aí depois eu chego no Brasil e fico pensando, gente, se eu estivesse no Brasil, eu não ia estar pensando nessas coisas que eu penso hoje em dia, sabe? Claro. É muito gostoso ter essa evolução também. A gente cresce muito como pessoa, inclusive com essas dificuldades todas. Eu me sinto outra pessoa. Eu nunca mais vou ser a Fernanda que saiu do Brasil no final de 2017, eu mudei. Isso é muito gostoso, todo dia como a gente tá em casa, acaba pensando muito, coisa que no Brasil, até pela nossa profissão, não dava tempo. Você vivia no automático, né? Eu acho. Tu vai trabalhar, daí tu volta pra casa, daí tu tá cansado, daí tu vai dormir, daí, e assim, ia indo, passando o dia. Quando viu, você tá fazendo encerramento final de ano, daí tu olha, mas a gente não fez nada durante o ano, então encerrando o ano por quê? É e verdade. Aqui não, aqui a gente se sente outra pessoa. Até no nosso curso de idioma, a gente acaba conhecendo tantas pessoas de outros países, tantas culturas tão diferentes que a gente via, só que a gente não imaginava o quanto é diferente um país do outro. A gente cria alguns preconceitos, né? Não preconceito, né? Um preconceito sem saber se aquela pessoa é daquele jeito não, mas pelo que você vê na TV, pelo que você olha de longe. E a partir do momento que você convive com essa pessoa, você acaba vendo que não é bem aquilo que você imaginava. Às vezes não tem nada a ver. É verdade. Eu conheci bastante gente diferente no meu curso, muitas pessoas da África que vieram para mudar alguns conceitos que a gente tinha da África. No último módulo estava estudando comigo uma moça do Quênia. Quando eu falei que eu era brasileira, gente, o olho dela encheu de lágrima. Ela disse que as pessoas amam o Brasil. É coisa que a gente estando no Brasil, a gente sempre acha que é ruim, sabe? Que tudo no Brasil é ruim. Estudaram comigo alguns meninos de Eritreia, que é um país minúsculo da África que tá em guerra. Eles também, todo mundo fala do Brasil com um amor que eu acho que as pessoas que moram no Brasil deveriam ver como o Brasil é visto de fora, entendeu? Porque a gente sempre tem o costume de falar coisa que é ruim. Até eu, quando eu morava no Brasil, vivia reclamando de algumas coisas que com certeza que o dia que eu voltar pra lá, eu não vou reclamar.
Então eu acho que agora a gente tem um programa. Sim, temos um programa, né, Lissa? Espero que sim. Você brasileiro, se você muda de cidade, você já leva um bom tempo pra se adaptar, pra você ter seu ciclo de amizade, pra você entrar na rotina e se sentir em casa no novo lugar. Quando você muda para outro país, eu acho que essa distância até você se adaptar e conseguir ter o ciclo de amizade e conseguir viver numa sociedade assim de uma forma mais tranquila e que você domine o todo, é muito mais longo esse caminho. Então eu acredito que, principalmente pelas mulheres, que vocês são as guerreiras para acompanhar os maridos nessa empreitada, eu acho que é um pouco mais difícil para vocês. Eu sei que no trabalho também a gente tem dificuldades e coisas culturais para enfrentar, mas a gente tá com a cabeça um pouco mais ocupada, né? Então eu acredito que para nós é um pouco menos dolorido do que para vocês. São dificuldades diferentes, mas eu particularmente acho que se eu tivesse vindo sozinho, quer dizer, talvez eu nem teria vindo, não sei. Então eu acho que o apoio de vocês é muito importante nessa fase. Eu sei que é difícil, mas eu acho que vale a pena. Eu acredito que colocando na balança vale muito a pena esse aprendizado, que nem a gente falou de abrir a cabeça. Então, na minha opinião, eu sei que o programa aqui é pra falar da opinião de vocês, mas eu estou dando a minha opinião sobre isso tudo. Eu podia ter dado a minha opinião, já que o programa é de vocês. Pessoal, já que o Vermelho deu a opinião dele, eu vou dar a minha opinião. Podia. Depois da gente, né, poxa? Apesar de todas as dificuldades que a gente passa morando aqui na Alemanha, é maravilhoso morar aqui. Se eu tivesse que voltar pro Brasil nesse momento, eu não voltaria, porque eu acho que a gente ganha muito morando fora, a gente amadurece, a gente acaba dando valores para as outras coisas que a gente não dava antes. A nossa cabeça não é mais a mesma, a gente abre a cabeça e vê que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente vivia antes. A gente não quer assustar ninguém falando que só tem dificuldade, não. É maravilhoso morar fora e com certeza as coisas boas que tem aqui compensam as ruins, até porque se não fosse assim, a gente não estaria morando aqui. Eu digo até mais, assim, eu acho que as coisas boas que tem em nós compensam as ruins, sabe? Eu tava falando antes da coisa da estagnação, mas eu acho que estando aqui, ainda que eu não tenha uma profissão, eu acho que eu não tô estagnada. Mesmo quando eu não tô estudando, mesmo quando eu acho que eu não tô aprendendo alguma coisa, mesmo quando eu sinto forte aquela pressão da sociedade, você não faz nada, você fica em casa o dia inteiro. Eu acho que eu tô, assim, crescendo como pessoa, aproveitando esse tempo aqui, junto com meu marido, sabe? Nós dois temos crescido como casal, crescido como pessoas, e isso não tem preço que paga. Eu amo a minha vida aqui na Alemanha, com todas as dificuldades, com todas as dores. Eu gosto de estar aqui, ainda que eu não me conheça muito bem, quem eu sou, quem é a Alissa daqui, eu tô aprendendo todo dia a gostar dessa pessoa que eu tô me tornando aqui. Uma coisa que a Alissa falou é bem verdade. A gente acaba ficando cada vez mais próximo do outro como casal. A gente é muito unido aqui, a gente não... Tanto que, assim, você não consegue imaginar fazer nada sem o outro. Coisa que no Brasil, às vezes, você fazia, aqui você não consegue. Sim, isso é um ponto muito positivo na nossa vida aqui na Alemanha. Eu acho que desde que a gente sempre foi muito unido, nós dois. Muito amigos e muito companheiros. Mas eu acho que essa união cresceu tanto aqui na Alemanha, nós somos mesmo a única família que nós temos aqui, né? Então, o nosso casamento melhorou ainda mais, a nossa união, companheirismo, sabe? Um faz junto com o outro, as ideias são as mesmas. E então, o dia que a gente também quiser voltar pro Brasil ou ir pra qualquer outro lugar, vai ser uma decisão muito pensada em conjunto. Então, não me vejo estagnada, porque nós dois estamos crescendo juntos. Quando as pessoas no Brasil te perguntar, mas você não faz nada, você fica o dia todo em casa? Não, eu posso não estar trabalhando profissionalmente, só que assim, eu estudo, eu leio, eu conheço outros lugares, principalmente... Cuida de mim, né? Você cuida dela também, né? E principalmente, a gente
têm certeza que pro nosso casamento, ter vindo pra cá foi uma decisão muito positiva. A gente é muito unido aqui. Com certeza, como a Alissa falou, se for pra ter que mudar de país, voltar pro Brasil, a gente vai conversar e decidir junto. Mas meninas e meninos que estão ouvindo o podcast, é muito bom morar na Alemanha. Posso concluir então o episódio? Agora você pode. Então tá. Então eu queria agradecer primeiramente as Fraus por apoiar a gente aí, acompanhar a gente nessa mudança, nessa nova vida que a gente tem em outro país. E também agradecer especialmente a Alissa aí do Instagram Ondelflor. Foi muito bom participar aí do programa com você. Eu gostei muito, ainda mais com um tema tão legal. Eu acho que vocês têm muito o que falar sobre isso aí, né? Então eu agradeço aí a participação e espero gravar mais podcasts com você aí. Eu também espero. Tô aguardando o próximo convite. Valeu, então. Um abraço, galera. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.